seja muito bem-vinda a mais um episódio dessa série da Doutora Pri Convida. E aqui é um bate-papo para poder trazer convidados e falar um pouquinho como que a mulher 50 a mais pode viver com mais energia, mais autoestima e mais longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Patrícia Mello. Ela é ginecologista, mastologista e também tem essa abordagem integrada na saúde com esse foco no envelhecimento da mulher. E a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação na mulher 50 a mais. É um prazer estar aqui conversando com você, né? Patrícia, a gente já vem aí há um tempo acompanhando, né? Sou professora na pós-graduação, né, de integrativa, né? A gente acabou continuando também no atendimento continuado e eu trouxe você justamente porque você tem esse olhar muito diferenciado para mulher 50 a mais, esse olhar da mulher como um todo. Se quiser contar um pouquinho assim, como é que é essa abordagem, e aí a gente vai trazer esse tema aqui da suplementação. Obrigada, Pri, por esse convite tão gostoso, muito poderoso e honroso para mim estar aqui com você, viu? Estou muito feliz mesmo, então querendo me apresentar, assim, né? Eu sou a Patrícia Valentim de Mello, eu sou ginecologista, sou mastologista, e eu sempre adorei essa abordagem integrativa, olhar o indivíduo como um todo. Eu acabei fazendo pós de ginecologia natural também, além da pós integrativa no Einstein com vocês, né? E faz uns 15 anos, até um pouco mais, que eu comecei a me interessar muito por essa questão da suplementação. Fui apresentada a nutrição funcional, fiquei apaixonada e fiz mil formações em relação a isso, fiz pós de fitoterapia também. Então, misturei tudo num balaio só para tentar para tentar olhar, ter esse olhar 360 graus, né? Sim, sim. É bom porque assim, as formações elas vão se complementando, né? Quando você traz essa parte, né, funcional, integrativa e conta um pouquinho assim. A gente trouxe esse tema de suplementação na mulher 50 a mais, que eu sei que você traz bastante isso na sua prática. Mas talvez muitas mulheres às vezes possam confundir o que de fato é uma suplementação. O que que você chama de suplementação? Como que você faz isso dentro do seu consultório? Olha, suplementação é um complemento à nossa alimentação. Tudo que a gente não consegue através da nossa alimentação, a gente precisaria complementar, né? O que a gente vê, e eu vejo muito isso no meu consultório, na minha prática clínica, é que muitas mulheres, durante o processo de envelhecimento, e hoje tem estudos recentes mostrando carência nesse público, né? Nessa população. E os trabalhos vêm mostrando aquilo que eu vejo aqui também no consultório, e essas mulheres, devido a essas carências nutricionais, elas são mais vulneráveis a ter doenças crônicas, né? Então, por quê? Porque esses nutrientes, eles deveriam, a gente deveria, né, conseguir obtê-los através da alimentação. É muito claro isso, né? Alguns a gente produz, muitos não, e a gente depende da comida. O problema é que hoje a oferta está muito pequena. Primeiro pelo tipo, né, de alimentação, essa alimentação ocidentalizada, que tem muito carboidrato, pouco nutriente, ou as pessoas que realmente se alimentam bem, que buscam ter um estilo de vida saudável, e um dos pilares é a alimentação, a gente vê que esses alimentos já não são mais tão ricos em nutrientes, o solo já está pobre, o transporte, o aquecimento, o manuseio, tudo isso diminui a quantidade de nutrientes. E nessa fase da vida a gente aumenta a demanda por esses nutrientes. O próprio processo de envelhecimento demanda muito mais nutrientes, o estresse, o estilo de vida como um todo. Então, a conta acaba que não fecha, né? Então, hoje, eu acho que eu poderia definir a suplementação como a chave do sucesso do cuidado com essas mulheres, porque acaba que fica faltando, porque existe toda uma controvérsia, né? Ah, suplemento serve para nada, sai no xixi, é besteira, não tem comprovação científica. Mas na prática, o que eu vejo no consultório, que claro que eu tento aqui fazer de uma forma bastante individualizada, né? Mas, assim, a gente
eu coloco como um pilar, sabe? Sim. Onde E bem que você disse, assim, o suplemento, né, seria para suplementar, para você colocar aquilo que está faltando, né? Mas os nossos alimentos, muitas vezes as pessoas não conseguem o suficiente e na mulher 50 a mais, com envelhecimento, né, pós-menopausa, a gente tem uma deficiência, né, de alguns nutrientes e que às vezes a gente precisa suplementar. Mas tudo é caso individualizado, né? A gente vai vendo cada pessoa de uma forma diferente. E o que que você vê que é um dos principais motivos que leva a você indicar uma suplementação para essas mulheres? Quais que são assim os principais causas ou motivações que você acaba fazendo essas indicações? tem muitas, são muitas, mas inicialmente, claro, através da anamnese bem feita, aquela escuta, eu vou a fundo no que incomoda essas mulheres. Campeões de queixas são cansaço, perda de libido e ganho de peso, né? Então, só para essas três questões já tem muitos nutrientes que ajudariam. Mas no geral, então eu vou tentando entender o que realmente está prejudicando a qualidade de vida e até a saúde dessa pessoa. Aí nos exames complementares também eu peço os nutrientes, eu doso esses nutrientes. Muitas vezes eu vejo muita carência mesmo. Eu gosto de pedir também marcadores inflamatórios, né? Então, faz parte do processo de envelhecimento o estresse oxidativo, que é uma disfunção mitocondrial, que é um cansaço das mitocôndrias, que são aqueles motorizinhos celulares, né? Então, a nossa energia depende de um bom funcionamento de uma mitocôndria, né? Para a mitocôndria funcionar, ela precisa de muitos nutrientes. Ela precisa de magnésio, ela precisa de coenzima Q10, ela precisa de complexo B, creatina, taurina, carnitina, enfim, muita coisa. Dentro de tudo isso, eu tento entender com o exame, com a anamnese, quais seriam os mais importantes, por exemplo. Né? Quando a mitocôndria está disfuncional, está envelhecida, está fadigada, ela gera um processo chamado estresse oxidativo. A gente começa a produzir muitos radicais livres. Esses radicais livres aceleram o envelhecimento. Né? Até o envelhecimento mal sucedido, que a gente fala, que é aquele com a presença de doenças crônicas, né? Porque esses radicais lesam membranas celulares, lesam DNA, provocando essas doenças crônicas. Talvez esses trabalhos que vêm surgindo, eles têm, na verdade, estudado isso, né? Quais nutrientes seriam interessantes para a gente minimizar esses processos? Claro que a gente não vai conseguir acabar com eles, porque eles fazem parte do processo de envelhecimento, mas a gente pode otimizar o estresse oxidativo, que acaba gerando o tal do inflammaging, né? Que é o envelhecer inflamado, que é outro processo que aumenta o risco para doenças crônicas. Então, eu vou avaliando tudo isso e acabo meio que montando um quebra-cabeça para otimizar esses processos, para oferecer soluções para a gente minimizar esses processos que fazem parte do próprio envelhecimento. Né? Sim, é isso que você falou muito importante, porque às vezes as mulheres elas vão procurando e pede para amiga, ouviu da vizinha, né, algum tipo de suplemento, mas você falou que para conseguir fazer a indicação, você vai ver quais são as queixas, os sintomas, ver os exames, fazer toda uma avaliação completa para conseguir identificar o que de fato precisa suplementar. E você comentou alguns tipos de suplementos, você trouxe algumas coisas, por exemplo, magnésio, creatina. Então, assim, conta um pouquinho, quais são os tipos de suplementos? E quando a gente fala suplementos, é vitamina? É igual a vitamina? Proteína entra? Não? O que entra aí entre os possíveis suplementos que você leva aí na sua prática? Olha, suplementos são produtos que tentam complementar, então, pode ser com uma ou mais substâncias, particularmente vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas, sim, suplemento proteico hoje está em alta, ou compostos botânicos, um fitoterápico, que também tem uma função, um princípio ativo que ajuda em algo que a gente está precisando ali.
E, e assim, tem suplementos de prateleira, né? A Anvisa, para você fazer um suplemento de prateleira, tem um teto. Então, eles tentam evitar overdose. Claro, se você for comprar um suplemento na prateleira, tentar escolher um, o risco é muito baixo, porque as doses são baixinhas de propósito para evitar a overdose. Agora, eu acho que, assim, uma coisa super importante que quando eu aprendi, eu fiquei maravilhada, eu nunca mais esqueci. A gente não pode raciocinar em relação a um suplemento, a um nutriente, como um remédio. Remédio trata sintoma, né? Tem sintoma, por exemplo, a gente escolhe um remédio, né? Tem vários, mas a gente escolhe um para tratar aquele sintoma. Nutriente é diferente, eles agem em rede. Então, um nutriente precisa do outro, existe uma sinergia. É muito difícil um nutriente resolver alguma coisa. Cada nutriente tem 1000 funções, mas sozinho ele também não faz nada. Então, eu fico encantada quando eu vejo alguém pensando nisso como uma rede. Quando a gente pensa numa suplementação, por isso que acaba sendo uma fórmula grande. Então, a gente tenta colocar nutrientes de A a Z. Essa ideia do A a Z é importante, desde que tenha uma proporção adequada, desde que tenha qualidade, que tenha uma biodisponibilidade, ou seja, uma absorção boa, tudo isso é levado em consideração. Mas a ideia do A a Z é muito legal, porque você acaba dando condições para todos trabalharem e exercerem as suas funções, né? Sim. Todas as funções do nosso organismo, todas as rotas metabólicas, as reações químicas, dependem de enzimas. E os nutrientes são cofatores dessas enzimas, ou seja, elas não funcionam sem eles. Quando a gente dá um nutriente de A a Z, a gente está meio que complementando uma dieta, realmente. Ó, tem nutriente aí, não sei se é suficiente aí, que eu acho que vale a individualização, porque às vezes uma pessoa precisa de muito mais do que tem ali. Sim. E se tiver algum que ela não está precisando, ele até realmente é eliminado, mas normalmente ele vai ser necessário para a ação de outro. Então, acho esse raciocínio também super importante das pessoas entenderem. Sim, eu acho muito interessante o que você disse, né? Pra gente pensar que os suplementos, eles não são iguais a remédios, porque você não vai usar necessariamente para tratar, exceto em alguns casos que de fato você vê uma deficiência que cause algum sintoma específico. Ah, eu tenho, por exemplo, uma paciente com osteoporose, precisa com deficiência de vitamina D e você vai suplementar. Você tem alguma queixa, seja de memória ou mais neuropática, né? De sensibilidade, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12. Mas não necessariamente, às vezes a pessoa ela pode precisar de uma suplementação numa dose menor, mais para essa rede, né, para esse sistema funcionar. Então, de, por exemplo, alguns suplementos de farmácia que tem diversas substâncias junto. Então, você acredita que toda mulher, aí 50 mais que a gente está trazendo, pode ser 40 mais, 50 mais, enfim, toda mulher deveria tomar um suplemento ou não? Ou não necessariamente? Como é que é isso? Não necessariamente. Acho que não existe 100%, né, em medicina, mas eu acho que muitas se beneficiariam. Muitas se beneficiariam de uma quantidade razoávelzinha de... aí depende. Por exemplo, quando que a gente tem uma alta demanda que a gente não vai conseguir na dieta conseguir aquelas quantidades necessárias? Quando a gente tem estresse envolvido, por exemplo. O estresse gasta muito magnésio, gasta muita B12, gasta muito nutriente. Para todos os processos relacionados ao estresse acontecerem, os nutrientes, é como você acelerar um carro, você vai gastar mais gasolina, né? Então, a gente gasta mais hormônio, a gente gasta mais nutrientes, a gente gasta mais tudo no estresse. Então, uma pessoa que vive, sabe, uma mulher que nessa fase da vida está no auge, graças a Deus a maioria, né, está no auge, tem 1000 tarefas, aquela mulher multitarefa, por mais que ela ache que ela coma bem, dificilmente vai ser suficiente. Então, essa mulher, por exemplo, eu acho que tem que suplementar. Que tem esse estresse, multitarefas, e daí é mãe, avó, trabalha, casa, tudo, né? E o que você acredita que é importante, por exemplo, numa mulher que está pensando em usar algum suplemento, o que ela precisa ter atenção para não correr o risco de ter algum efeito colateral? Quais são os principais
fatores que a gente precisa alertar para que evite de ter efeitos colaterais de fazer alguma suplementação inadequada? Olha, eu acho que tem que, primeiro, se ela quer fazer uma suplementação, ela tem que procurar suplementos de qualidade, né? Vou dar um exemplo. Os minerais, então magnésio, zinco, cobre, enfim, eles são de dificílima absorção, né? Então, inicialmente, como fizeram para melhorar a absorção? Misturaram num sal. Então, tem óxido de magnésio, sulfato ferroso, ferro. Então, são sais. Esses sais, além de não ajudarem muito, então a dose tem que ser muito alta para absorver pouco, irritam muito o estômago e o intestino, por exemplo. Então, essas pessoas provavelmente vão ter efeitos colaterais de cara, só pelo veículo. Então, hoje já existe alta tecnologia, porque o tempo passou, a tecnologia chegou para tudo, né? E para melhorar a biodisponibilidade, a absorção e diminuir efeitos colaterais, então tem muita tecnologia. Os minerais, por exemplo, hoje eles são quelados, né? Os de melhor qualidade. O que é isso? Eles ligaram, descobriram que se ligar um mineral a um aminoácido, que é super pequenininho, esse aminoácido vai pela rota B, ele entra e leva o mineral junto. Então, minerais quelados são muito mais tranquilos. Primeiro, que absorvem mais, segundo, que dão menos efeitos colaterais em relação a essa digestiva, tudo, né? Primeiro, eu acho super importante, né? Que mais? A quantidade adequada. Vou dar um exemplo. Sabia que excesso de ácido fólico depleta zinco? Porque lembra que um do outro? Uhum. Mulheres que querem engravidar usam muito ácido fólico. Claro que tem que usar na forma melhor, mais tecnológica, que é o metilfolato, hoje, a forma metilada, que são vitaminas bioativas e tal. Ok. Mas ainda assim depleta zinco. E zinco é o principal nutriente para a fertilidade. Olha. Tá? O que ela faz? Toma ácido fólico e ninguém prescreve o zinco. Tem que tomar cuidado, sabe, com essas coisas. Uhum. Então, são detalhes, né? Por isso, de novo, que a forma, quando tem uma forma mais completa, você vê que sai um pouco desse perigo. Claro que você poderia ter uma overdose de algum, poderia, mas existe esse limite, sabe? Que a gente fala, nossa, tem tão pouquinho aqui, muito pouquinho, às vezes o fabricante pôs muito pouco para não gastar e ganhar muito. Também não, mas dentro de um teto de segurança, seguro e a pessoa compensa as outras deficiências, né? Sim. Então, é importante saber qual que é a formulação desse suplemento para ser melhor absorvível, ter menos efeito colateral e também qual que é o próprio esse próprio suplemento, né? E dentro disso, você chegou a comentar, por exemplo, né, daqueles que compram na farmácia ou manipulado. Tem alguma recomendação sobre suplementos que são da farmácia ou que são manipulados? Quando a gente usa um ou outro, ou quando que a gente vai direcionar? Olha, quando eu comecei, eu mandava manipular tudo, apesar do risco de você não conhecer a farmácia de manipulação. Então tem isso. Manda manipular, a gente não pode mandar manipular na farmácia da esquina porque é mais barato. A gente vê uma diferença de preços incrível assim, entre as farmácias de manipulação e de repente achar uma que é muito mais barata. Provavelmente aqueles ativos nem são verdadeiros ou tem uma quantidade muito pequena, a qualidade é ruim. Então começa daí. Então tem que ser alguma farmácia conhecida, idônea. Sendo assim, alguma farmácia que a gente possa confiar, e hoje tem muitas muito boas, né, também. Eu prefiro a manipulação quando a gente não encontra dose no mercado, por exemplo. Quando a pessoa tem uma deficiência maior, ou quando eu tenho que fazer uma fórmula. Por exemplo, eu pesquiso muito a homocisteína, né? É um exame que pouca gente pede, mas a homocisteína é um marcador de risco cardiovascular enorme, aumenta muito nas mulheres 50 a mais, aumenta a inflamação, aumenta a doença crônica, e ela baixa, na maioria das vezes, um complexo B metilado. Só que não tem no mercado complexo B metilado uma dose adequada para baixar a homocisteína, porque a dose que a Anvisa colocou como teto é de 9 microgramas de B12.
Às vezes a gente dá 500 mil microgramas de B12 e não tem no mercado. Então eu tenho que mandar manipular. Tem B12 sozinha, mas não junto o complexo que a gente precisa para baixar a homocisteína, com a B9, com a B6, que vai dar um resultado. Então, mando manipular. Então, quando é uma coisa muito individualizada que não tem na prateleira, com doses maiores ou nutrientes associados específicos, mando manipular. Essas de prateleira, hoje tem muita coisa boa, principalmente nutrientes, suplementos proteicos. Então, falando da suplementação de proteína, que a cota que a gente tem que manter diariamente na dieta, é muito difícil de atingir a perda de massa magra, é real com a idade, né? A gente perde mesmo, tem risco de osteoporose, de sarcopenia, né? Da perda do músculo lá na frente, a gente sabe a importância do músculo. Então, hoje, a suplementação de proteína é muito importante para muita gente que não consegue bater essa meta na dieta, né? E tem suplementos excelentes, pronto. Não necessariamente na farmácia, mas hoje tem fabricantes de suplementos excelentes, né? Tem marcas muito boas no mercado. Então, tem creatinas muito boas, tem umas péssimas também. Teve todo um estudo mostrando que muitas creatinas do mercado não tinham nada, 0%, 20%, 80%, são marcas boas, tem selos de qualidade, onde tem excelentes produtos no mercado. Tem o Sim. exemplo da proteína, mas tem de tudo. Sim. E quando pensa naqueles suplementos, por exemplo, para mulher 50 a mais, né, 60 a mais, que faz como que geralmente são vitaminas e alguns minerais, algumas coisas assim. Faz sentido? Não? Em que momentos que faz sentido? Tomar os nutrientes, tomar os suplementos. Sim, esses que vêm de formulação direcionada assim para mulher, né? Então, olha só, eu vou dar a minha vivência, né? Eu fui convidada para desenvolver um suplemento para mulheres 40 a mais. E quando me convidaram, eu fiquei super feliz, porque eu sempre manipulo, mando manipular, faço aquelas fórmulas gigantes, porque não tinha no mercado algo que pudesse suprir as necessidades. Porque essas mulheres têm uma demanda muito grande. Não só pelo estresse, como eu falei, mas o próprio processo de envelhecimento, que eu citei também, aumenta muito a demanda. E não Sim. tinha uma fórmula boa, razoável, que desse para prescrever, ó, compra essa, sabe? Aí eu falei, nossa, acho que eu vou tentar deixar o meu legado fazendo isso. e desenvolvi. Então, Tá. hoje existe essa forma que eu desenvolvi. Eu acho que essa plataforma que me pediu, elas são super idealistas, eu até vou falar dela, plataforma Talks, elas são incríveis, assim, procurando soluções verdadeiras para as mulheres nessa fase da vida, sabe? E para começar, o que a gente pensou? Numa base, né? Que fosse a base que todo mundo precisaria, e depois, claro, outras coisas provavelmente virão, né? Mas essa base, essa mãe para todas, eu acabei desenvolvendo para elas e coloquei ali tudo que eu achava que era importante nessa fase da vida, por exemplo. Antioxidantes, junto com minerais, vitaminas, com tudo aquilo que eu falei que é importante para ter qualidade. Então, dentro, claro, do que a Anvisa deixa, né? Então, eu acho que as mulheres, assim, para começar, como elas já têm essa demanda, a maioria que não tem a oportunidade de procurar o seu médico, de avaliar tudo isso individualizadamente, poderia usar. E é Sim. prático também, viu? Porque quando a gente manda manipular, não tem tecnologia na farmácia de manipulação para ter poucas cápsulas. Então, só o magnésio, por exemplo, ocupa um espaço gigante numa cápsula. Cálcio, então, 5 cápsulas só para o cálcio. Então vai ficando aquele monte de coisa que não fica prático e as pessoas não aderem ao tratamento, acabam parando. E quando. E hoje tem indústrias que têm essas tecnologias maiores. Esse foi desenvolvido na mesma que faz para pura vida, com cápsula soft gel. Então, em 2 cápsulas você resolve. Então, tem muitas soluções bacanas. E as pessoas que não têm essa condição de procurar um profissional que faça esse trabalho de individualizar, eu acho que essas pessoas seriam aquelas que teriam essa indicação, sabe? Já falando disso, né, de que sempre a gente vai sempre a gente vai querer individualizar, mas de uma a gente pode usar alguns tipos de suplementos para algumas faixas, para alguns perfis
de pessoas, e você trouxe essa questão de a mudança do metabolismo da mulher, a diminuir o risco de sarcopenia, quando a gente pensa que é a diminuição de massa e força muscular, e por isso que a gente junta também suplementos de aminoácidos, proteínas, creatina, e aí algumas coisas que você disse nas principais queixas que às vezes vem, a baixa de energia, o ganho de peso, libido. E o que que você, na sua prática clínica, assim, dentro dos seus atendimentos, qual é a maior, assim, resposta que você vê na hora que você usa suplementos com as mulheres? O que que você sente, assim, de nossa, fez muita diferença nesse caso, no outro? Em que casos que você tem aí que talvez possa trazer, de uma maneira geral, que você vê o impacto disso? Olha, o que eu mais vejo é melhora na disposição, na energia, no sono. Tem nutrientes específicos, né? Magnésio ajuda muito no sono, tem o aminoácido triptofano também, o inositol, que acalma. Então, o sono melhora muito, a disposição para exercício, porque, claro, tudo isso que eu estou falando não é sozinho, né? Eu reforço 1000 vezes a importância do estilo de vida, né? Então, a gente falou da alimentação e da complementação dela, mas reforço muito a importância de fazer exercício físico regular, de ter um sono de qualidade, de manejo de estresse, tudo isso, né? Então, eu acabo vendo que assim, tem nutrientes que acalmam, então ajudam no manejo de estresse, além de ajudar no sono, então vai ajudando a construir um estilo de vida, porque muitas vezes essas mulheres não têm nem energia para começar. Aliás, outra coisa que eu acho super legal que eu vejo é que a gente prepara o organismo até para receber a reposição hormonal, para aquelas que podem fazer, né? E vão fazer. Os hormônios eles precisam muito das mitocôndrias, né? Os processos de transformação hormonal acontecem dentro da mitocôndria. Então, se a gente otimiza uma mitocôndria, a gente está otimizando a reposição hormonal. Os processos de detox são super importantes, porque o estrogênio, os hormônios vão ser metabolizados no fígado. Se o fígado está sobrecarregado e não tem nutrientes para fazer andar o processo de detox, esse estrogênio não vai ser metabolizado, a gente vai ter uma dominância estrogênica que vai causar até um problema para aquela mulher. Eu nem comecei a falar de intestino, que eu acho fundamental. Então, a melhora também no intestino é gigante. E a gente vê o magnésio, por exemplo, muita gente tem intestino preso. O magnésio relaxa o músculo, né? Então, solta o intestino. Então, melhora no funcionamento do intestino, é excelente. E aí, depois vem todo o trabalho para melhorar a microbiota também. Estou vendo todos esses resultados do dia a dia. Sim. É complexo, né? São muitas coisas. Sim, e você bem disse, né? Os suplementos, eles não necessariamente vão ser para tratar um sintoma, ele vai entrar dentro de um tratamento para poder potencializar e que, a não ser que seja deficiente ou realmente seja decorrente, que na verdade seria uma doença, né? Uma deficiência mais específica. E agora você comentou de uma outra coisa que é de probiótico. E aí, probiótico? É suplemento ou não é suplemento? É suplemento. É suplemento. Hoje os estudos estão bombando, né, em relação à microbiota intestinal e o probiótico hoje ele não é mais tão importante como antes. Quer dizer, é importante, mas não como resolução de tudo do intestino. Hoje o conhecimento que a gente tem é, fala que é melhor a gente arrumar a casa para depois botar o probiótico, né? Então, a gente tem que melhorar a absorção desse intestino, a gente tem que melhorar a barreira, a permeabilidade intestinal, antes de só colocar probiótico. Mas o probiótico é muito importante também, mas é um recurso, não é o único, né? Para melhorar a função intestinal, que é gigantesca, né? Sim. E até pensar que dependendo do momento que tiver, por exemplo, vai usar um antibiótico, isso mexe muito com a flora intestinal, então aí vai usar um probiótico, ou às vezes no dia a dia usar também outros alimentos que estimulam o intestino de outras formas, como fibras, né? E outras formas que aí não é um suplemento em si, né? Porque na verdade nem absorvido é, mas que
É uma forma de fazer o funcionamento, né, do nosso Uhum. intestino. E o que que você encontra? Você encontra algum desafio na hora de, por exemplo, usar suplemento dentro dessa prática para as mulheres? Tem alguma coisa que você vê assim, nossa, é um mito que sempre acontece quando chega que elas acham uma coisa, mas na verdade não é bem assim, ou elas ficam com medo de usar e não é, ou às vezes querem usar uma coisa e na verdade não é isso. O que que você costuma encontrar? Olha, eu já vejo muita gente que chega usando um monte de coisa, um monte. Aí vê na internet que isso é bom, que aquilo é bom, que aquilo é bom, já vem tomando tudo e mais um pouco. E dá para enxugar, por exemplo. Ou ao contrário, a pessoa tem muito medo, não quer fazer nada sem o acompanhamento de um profissional. Mas a hora que eu explico e tudo, eu vejo que elas confiam e usam tranquilamente, mas uma barreira é o número de cápsulas. Isso que eu, por isso que essa coisa da praticidade, de ter tecnologia para diminuir o número de cápsulas, é muito prático, porque a praticidade hoje eu vejo que é um dos fatores limitantes. Essa coisa de ter um pozinho aqui, um pozinho lá, 1.000 cápsulas aqui, é de manhã, de tarde, de noite, isso é uma das maiores dificuldades. As pessoas acabam parando no meio do caminho, ou acham que, por mais que eu explique, usam um mês, acabou aquela receita, não manda mais fazer, esquece, e como não é um remédio, né, que tem que tomar todo dia, não toma mais. Isso acontece bastante. Precisa de todo. Acho que é uma cultura, né? Sim, sim. E eu, na minha prática também, assim, eu vejo muito isso que você disse. Já peguei algumas pacientes que já chegam no consultório, às vezes, tomando, por exemplo, vitamina D, que as pessoas conhecem bastante, e que tomando numa dose maior do que a adequada, com alteração de cálcio, de PTH, então, assim, com alterações no sangue que mostram que já está com um grau de toxicidade. Então, a gente lembrar que o uso de suplementos, vitaminas, sempre é importante a gente ter uma orientação pelos riscos. E outra coisa que também, eu já também cheguei a pegar é a fonte. Você também já comentou um pouquinho sobre isso, mas da onde que está vindo esses suplementos? A gente sempre prefere, se tiver à disposição na farmácia, porque é mais regulamentado. Alguns casos de farmácia de manipulação, se for algum lugar mais confiável, mas eu também já peguei pessoas que às vezes confiam em lugares que na verdade são duvidosos e no final a gente não sabe muito bem o que está sendo manipulado ali. E também, às vezes, formulações que levam a pessoa a ter um resultado que, na verdade, não era um saudável, como, por exemplo, fórmulas de emagrecer, que daí vai lá e coloca, por exemplo, coisas que não são nem suplementos, na verdade, que já é, por exemplo, hormônio de tireoide ou alguma outra coisa assim. E isso a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Tem Ah, de tudo, realmente. também aqui, né? Muito bom. Isso. E daí você falou muita questão da regularidade, né? Para trazer isso de uma forma mais prática, para ter uma adesão assim maior. E como que você organiza isso de fazer essa indicação para essa paciente? Geralmente usa durante alguns meses e daí depois você reavalia. Tem aqueles que você, olha, esse daqui vai ficar durante mais tempo. Como que faz esse monitoramento? Sempre precisa fazer um exame para monitorar? Não precisa? É de acordo com os sintomas? Como que você faz para organizar esse tratamento? Olha, um tratamento integrado, como eu faço, não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. Eu Sim, normalmente gosto de reavaliar em 6 meses, pelo menos. Claro que depende do caso, mas eu gosto, eu doso em 6 meses e tal. Mas, você falou da praticidade e tal. O que eu faço é assim, hoje tem suplementos muito bons que eu uso como base, e para aquelas pessoas que precisam mais, eu individualizo algumas coisinhas que são a necessidade daquela pessoa. Acaba que não diminui, fica muito prático, né?
E aí, a hora que essas deficiências a gente consegue sanar, porque daí essas pessoas que eu dei uma dose maior e que estão usando por deficiências maiores, daí eu doso realmente em 6 meses ou menos. A hora que sanou, aí eu deixo com aquele suplemento base, que tem essas quantidades mínimas para manutenção. Durante muito tempo eu não fiz isso não, viu? Na verdade, eu tenho feito agora porque eu estou confiando super nessa, porque eu sei essa fórmula que eu ajudei a criar, então eu tenho prescrito porque eu sei o que tem lá dentro, e sei da qualidade, mas antes eu não fazia isso. E aí eu suspendia. Então eu dava o suplemento, essa pessoa está deficiente de zinco, por exemplo. Então eu dava o zinco, fazia uma fórmula para ela, nossa, agora o zinco está ótimo, os outros também estão ótimos. Tá, suspendo tudo, não precisa mais nada agora, alimentação. Voltava dali 6 meses, tudo baixo de novo. Tava de novo. Então, mais ou menos era 6 meses com, 6 meses sem, 6 meses com, 6 meses sem. Então, agora, o que eu tenho feito é deixado com essa base de manutenção já. Que é uma dose relativamente segura, né? Porque não tem overdose de nada, e mantém os níveis, porque as demandas realmente são gigantes. Sim. Né? E tudo vai de acordo com o objetivo também, né? Se for alguma coisa com um tratamento específico, você vai ter daquele tempo específico. Se é uma manutenção, né? Aí você vai deixar de manutenção. E eu sei que, assim, muitas mulheres têm essas dúvidas relacionadas, às vezes, ai, nossa, será que eu preciso tomar uma vitamina porque eu tô com baixa de energia e tal? E aí, quando e quem essa mulher poderia procurar para poder conversar sobre suplementos? É com o médico? É o ginecologista, endocrinologista, nutrólogo, todo mundo ou não? Tem um mais específico? Depende do sintoma? Como que você vê isso? E quando que seria indicado ir mais no ginecologista, né? Você também. Então, na verdade, sim, eu sou ginecologista, mas como ginecologista eu não necessariamente precisaria saber de tudo isso, porque a gente não aprende absolutamente nada disso na faculdade, muito menos na residência de ginecologia, né? Eu fui atrás porque eu gosto e tal, e até por uma vivência pessoal minha, que eu era aquela pessoa que estava totalmente zerada de nutrientes, de hormônio, de tudo, e fui ressurgir das cinzas. Então, tudo isso que eu estou falando, eu fui estudar por minha causa e eu senti o efeito em mim, na verdade, né? Mas eu acho que hoje, com a nutrição funcional, aliás, eu aprendi tudo isso com elas, né? Com as nutris funcionais. Os cursos todos que eu fiz, pós e tudo, foi dentro da, desse pessoal da nutrição funcional. Então, a nutricionista funcional, por exemplo, ela sabe avaliar muito bem e compõe a dieta com a necessidade de nutrientes e carências e suplementos. Então, se tivesse que escolher um, escolheria uma nutricionista funcional. Tá? Hoje Sim. os nutrólogos estão em alta, né? Mas eu acho que eles têm muito pensamento de médico, né? De tratar coisas com suplementos, com nutrientes, o que é legal, mas é legal quando compõe com a dieta, né? E a nutri acaba sendo completa. Agora, tem profissionais como eu, como você, que a gente estuda mais coisas e acrescenta isso na consulta, ok, também. A gente quis falar, procure um ginecologista para fazer a suplementação. Acho que pode ser que não dê certo, pode ser que não. Chegue lá, o ginecologista fala, isso é bobagem, não tem estudo nenhum, porque ele não conhece, e a pessoa vai ficar sem. Sim. Mas você fez E, uma pergunta que quando que a pessoa procura um ginecologista? e mais especificamente ginecologista. Você até falou a questão de libido, por exemplo, né? Na verdade, toda mulher tem que ter seu ginecologista, na minha opinião, né? Para fazer o check-up anual ginecológico, no mínimo, né? E prevenções, né? Prevenção de câncer de mama, palpar a mama, fazer mamografia anual a partir dos 40 anos e outros exames individualizados, o Papa Nicolau também, e outros individualizados ginecológicos. Daí, mas o básico da prevenção, a gente faz uma consulta ginecológica, né? Então, pelo menos uma vez por ano, toda mulher, desde mais cedo, mas nessa faixa etária, principalmente, deveria consultar um ginecologista, sim. Sim. Isso é importante para saber que, na verdade, a suplementação é uma ferramenta terapêutica dentro de um contexto, né, de uma atuação profissional. Que
O nutricionista também pode fazer essa suplementação, também médicos podem fazer de todas as especialidades. E é claro que, de acordo com a sua especialidade, vai ter um direcionamento maior para uma coisa ou outra, né? Então, eu também, como geriatra, vejo muito essa questão de síndrome de fragilidade, né? Sarcopenia, osteoporose, deficiências, às vezes, com uma anemia, alguma questão mais específica, por exemplo, neurológica relacionada, por exemplo, à vitamina B12. Então, cada um vai ter um olhar e muito mais importante procurar um profissional que possa não só prescrever, por exemplo, a suplementação, mas que faça uma avaliação como um todo, que faça esse direcionamento para entender e usar, né, como você disse, né, dentro da sua terapêutica, dentro do seu contexto. Disciplinar, de preferência, é melhor ainda o resultado terapêutico, né? Sim. E tem algum tipo assim de suplemento que ele, você falou essa questão, por exemplo, de medicamento, que ele substitui ou não, por exemplo, algum medicamento, ou é que ele acaba entrando dentro do tratamento de alguma condição? Porque você falou muito, por exemplo, que às vezes a mulher ela começa a tomar o suplemento, mas é suplemento, eu vou parar de tomar. Então, assim, quais são alguns pontos de atenção para saber que da importância, por exemplo, de usar o suplemento agora dentro de um contexto de tratamento? Nossa, Pri, isso é super importante. Por exemplo, na osteoporose, né? Na osteopenia, osteoporose, super importante a suplementação da vitamina D, muitas vezes do cálcio, o magnésio. Hoje a gente sabe que assim, tem mais de 20 nutrientes envolvidos na formação do osso. Então, quando eu trato uma osteopenia, uma osteoporose, tanto com estilo de vida, musculação, às vezes com remédio, eu acho fundamental a pessoa ter um suporte nutricional mais específico, né? Com todos esses nutrientes, silício, a vitamina C, o colágeno, né? E claro que a gente vai controlando tudo isso, né? De uma forma controlada, vai avaliando, mas esses nutrientes, por exemplo, essas pessoas precisam continuar. Pessoas que usam estatina, por exemplo, para baixar o colesterol, a estatina, ela bloqueia uma via da formação do colesterol. E o último produto dessa via é a coenzima Q10. Então, quando ele não funciona sem coenzima Q10, não existe produção de energia sem coenzima Q10. E aí o coração mesmo vai ficar sem energia para bater em certo grau. Então, as pessoas que usam estatina precisam suplementar com coenzima Q10, por exemplo. Eu acho super importante. Então, as pessoas que vão ficando totalmente sem energia, cansadas, não sabem por quê, estão lá usando a estatina, que é super importante para ela. Existe uma necessidade, por isso foi prescrita, mas que bloqueia a via da coenzima Q10. Então, é um outro exemplo. Então, esses nutrientes que têm a ver com o uso da medicação e até com o próprio tratamento, que melhorariam o tratamento, né, que somariam para esse tratamento, acho que eles precisam ser mantidos. Sim. E você falou uma coisa que é importante, né? Que é a questão do uso de uma medicação que também pode interferir em alguns tipos de suplementos. E você sabia que eu tenho osteoporose por conta disso? Uma das coisas, né, na verdade, porque eu tenho, na verdade, doença celíaca, então é uma condição em que tem já uma alteração na absorção de alguns nutrientes. Eu usei durante muito tempo o omeprazol, porque eu também tinha refluxo, por volta dos meus 20 e poucos anos, exatamente o momento onde é o pico de formação óssea. Então, na verdade, teoricamente não se chama osteoporose, porque osteoporose é quando você perde massa óssea, seria densidade mineral óssea diminuída. Então, eu não formei osso suficiente, porque eu não sabia, na verdade, que eu tinha isso. E também estava usando o omeprazol durante muito tempo, que fica com aquela ideia assim, mas está protegendo, mas muda a absorção de alguns nutrientes. Então, a gente tomar cuidado. Sempre é claro, não é para parar medicações assim, mas conversar sempre com o médico que está acompanhando para entender.
qual a indicação ou não, quanto tempo vai usar e pensar nos possíveis efeitos colaterais que as próprias medicações podem dar e que às vezes a gente unir a medicação com uma suplementação é uma forma de amenizar esses efeitos colaterais. Ou como você disse, a própria suplementação pode dar algum efeito, por exemplo, suplementação de ferro, que aí acaba atacando o estômago também e dá uma desregulação também nessa parte intestinal. Então a gente sabendo esses contrapontos é importante. E aí O eu não uso de sei se muitos você. medicamentos, desculpa, mas o uso de muitos medicamentos aumenta muito a demanda de nutrientes. Então, essa composição é super importante. Sim. Então, não sei se alguém mais tem mais alguma dúvida. A Adriana falou que tá conseguindo tomar, tá prático, só duas cápsulas por dia, né? Aí fica mais fácil também de tomar. E E 40 mais. Uhum. é, E o que que você, se você tiver alguma coisa assim que a gente não falou que quiser trazer, e o que que você daria como dica de um pequeno passo que a mulher possa fazer para conseguir fazer uma suplementação de uma forma mais adequada? O que que seria o mais importante de levar dessa nossa conversa ou alguma coisa que a gente ainda não conversou sobre esse assunto? Eu acho que é informação, né? A informação ir atrás, se informar, buscar, saber tudo isso que a gente falou aqui, né? Desde a qualidade, onde é fabricado, por quem, qual a indicação, ver a opinião de outras mulheres que estão usando, buscar informação. Eu acho que, ou direto do profissional, o médico, não simplesmente sair sozinha. Eu acho que hoje tem muita informação de qualidade, né? E a primeira coisa seria buscar todas essas informações. Eu tento colocar no meu Instagram muitas informações a respeito de tudo isso, para que as mulheres não se sintam totalmente sozinhas, tenham uma base, né, para começar a pensar no assunto e que elas busquem o autocuidado, busquem cuidar de si próprias. A mulher tem muito essa coisa de cuidar do outro, esquecer de si mesma, né? Mas que faça isso com um certo cuidado, né? Sim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Buscar informações em fontes confiáveis, perguntar para profissionais, lembrar que sim, suplementos têm seus efeitos colaterais, têm suas indicações e contraindicações, por isso que é importante buscar essa base, fontes também onde vai ter uma qualidade dessas substâncias e que essa é uma forma tanto de fazer tratamentos quanto também a gente pensar no bem-estar e conectando, né, complementando o tratamento para poder potencializar. Então, eu acho que Tem é que ter isso, não sei. qualidade. Eu acho super legal esse assunto, em tudo que se refere à mulher, né? Que é a minha área de atuação. Mas a gente tem que buscar bem-estar mesmo, qualidade de vida, né? Não só achar que está tratando uma doença, está resolvendo o problema dela, né? A saúde não é ausência de doença, né? É o equilíbrio do todo, então acho fundamental. E as mulheres estão vivendo tanto, né? Todos nós, os homens também, mas as mulheres vivem mais que os homens e a gente vai passar mais de um terço da nossa vida nessa fase, né? Então é tão importante a gente se preocupar com esse bem-estar, com essa qualidade de vida e chegar lá na frente com autonomia, né? E é pensando em tudo isso que a gente tem mais essa ferramenta para dar esse suporte, para ter sucesso lá na frente, né? Sim, com certeza. E até lembrar, né, que os próprios nutrientes dentro da alimentação, do sol, a atividade física, tudo que a gente possa fazer, né, do sono, tudo isso também é uma forma que potencializa todo o nosso cuidado de saúde e bem-estar, né? Bom, eu tô muito feliz, né? Foi muito bom conversar com você. Sempre é bom a gente trocar. Se às vezes alguém aqui tiver vendo a gravação, quiser colocar comentários aqui embaixo, dúvidas, pode colocar também. E onde que você tá atuando? Você tá em São Paulo, né? Em São Paulo, estou no consultório, no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo, e estou no consultório. Ah, então muito bom. Então é isso. Então, ó, muito obrigada pela sua presença. Foi muito gostoso o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado também.
Obrigada aí pela oportunidade, viu? Estou à disposição. Qualquer dúvida, informação, se alguém precisar, estou à disposição sempre e te agradeço bastante, Pri. Foi muito gostoso. Muito bom, obrigada então. Boa noite. Boa noite. Um beijo